Podemos assentar, meus amados irmãos. Jesus curou a sogra de Pedro no evangelho de hoje e ela imediatamente pôs-se a servir os outros, a ajudar o próximo. Como saber se alguém está curado? Como saber se alguém foi tocado por Jesus realmente? Não somente dela falar de si, mas de fato, como saber se uma pessoa foi tocada por Jesus? É quando esta pessoa tem vontade de ajudar o próximo. A vida, o diagnóstico médico é feito de sintomas, não é verdade? Quando você vai ao médico, o médico lhe pergunta quais são os seus sintomas. A partir dos sintomas é que o médico dá o diagnóstico, faz os exames e assim sucessivamente. Se nós estivéssemos num consultório médico, se aqui fosse o consultório e nós os pacientes, chegasse nosso Senhor e perguntasse: o que você está sentindo? E você dissesse para ele: eu tenho vontade de servir Jesus. Eu tenho vontade de ajudar os outros. Sabe qual que seria o diagnóstico médico? Essa pessoa foi tocada e curada pelo Espírito Santo. Ou se chegasse e dissesse assim: olha, eu não gosto de me misturar com ninguém, não gosto de ajudar ninguém, eu vou para minha missa, minha missa, só o Deus dela, né? Ou dele. Depois vou para casa, não quero saber de ajudar ninguém. Se tem alguém passando necessidade, problema dele, problema dela, isso é culpa do governo, culpa de não sei quem. Não quero ajudar, quero só ficar bem e todo mundo que se vire. Diagnóstico: esquizofrenia espiritual. Esquizofrênico. Vive uma coisa aqui, faz outra coisa lá. Dupla personalidade espiritual. Não é cristão. Precisa de remédio. O remédio é conversão. O remédio é mudança de vida. O remédio é precisa da cura de Jesus, assim como a sogra de Pedro precisava. O evangelho é categórico quando diz assim: assim que ela foi curada, imediatamente ela começou a servi-los. É característica de quem realmente ama a Deus, a vontade de ajudar os outros. É o sintoma imediato. É tão bonito quando a gente vê uma pessoa: padre, em que eu posso ajudar? Eu brincava hoje pela manhã que quando a gente vai ao mercado ou ia aos mercados, a gente encontrava as pessoas com aquela camiseta: como posso ajudar? Não é assim? Todo mundo na igreja deveria usar isso, inclusive o padre, o bispo, os leigos, que isso não é missão só de padre, freira e bispo, não, é de todo batizado. Como é que eu posso lhe ajudar? E não é só ficar pedindo ajuda para si, ajudar o outro. A sogra de Pedro não tem o nome dela justamente para que nós nos coloquemos no lugar dela. Nós sejamos a sogra de Pedro, curado e com vontade de servir os outros, com vontade de ajudar o próximo. Agora, o evangelho diz que Jesus passou o dia inteiro trabalhando, passou o dia inteiro atendendo as pessoas, e como atender o público é difícil. Jesus passou o dia inteiro lidando com as curas, expulsando os demônios. A cidade inteira foi atrás dele. Ele trabalha muito. Certa vez alguém se propôs a seguir Jesus. Ele disse assim: olha, se prepare. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas eu não tenho nem onde dormir, não tenho nem onde repousar a cabeça. E ele não tinha mesmo. Se criou em Nazaré, depois foi para Cafarnaum, e assim sucessivamente.
ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas não era o trabalho o centro da vida de Jesus. E aqui eu quero falar para você que trabalha, que graças a Deus está com o seu emprego, amém? Que tem milhões de pessoas que perderam ele. Você está trabalhando, parabéns. Você trabalha talvez 8 horas por dia, quando chega em casa ainda tem que trabalhar em casa. Parabéns por isso, mas olha, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto. Todo mundo ficou esperando o atendimento dele. Ele não falou para os discípulos que ele ia sair. Todos os discípulos ficaram desesperados. Aí Pedro, preocupado, tinha um monte de gente para Jesus atender, foi atrás dele. Mestre, todos estão te procurando. A pergunta é, Jesus foi irresponsável? Ele trabalhou o dia inteiro atendendo as pessoas e de repente ele some. Vai para um deserto, vai para um lugar sozinho para rezar e o povo esperando. Será que ele é irresponsável por fazer isso? Ou ele está cuidando de si espiritualmente, fisicamente, para poder cuidar melhor dos outros? Aí é que está o segredo. Quem só despeja e não se abastece se esvazia. Está assim de gente vazia, que só trabalha, não tem tempo nem para si, nem para Deus. O resultado disso é uma sociedade de gente estressada, mas estressada não é no sentido de cansaço, é no sentido existencial da palavra. O que é que o padre quer dizer com isso? Gente que está chateada com o casamento, com o trabalho, com a igreja, e ela vomita, a palavra é essa mesmo, ela vomita nos outros o que é problema pessoal dela, porque não soube fazer o que Jesus fez no evangelho de hoje. Culpa sua, meu irmão, porque se você não tiver tempo para cultivar-se, para sua oração pessoal, e eu começava a missa convocando todos nós a pedirmos perdão pela nossa falta de oração pessoal, pela nossa falta de tempo para as leituras espirituais sozinhos, porque depois disso a gente começa a ver problema só nos outros, no mundo. O problema está em ti, que está vazio, e panela vazia faz muito barulho. Pega a panela vazia em sua casa e começa a bater nela. Faz um barulho. Se ela estiver cheia de feijão ou de arroz, não faz tanto barulho. Mas panela vazia faz barulho. Por quê? Se Ele que é Deus, que é o Senhor dos senhores, e que assim como eu e você trabalhamos e nos dedicamos, precisou de uma madrugada para descansar e ficar sozinho, quem somos nós para fazermos diferente? E outra coisa, não espere que alguém lhe convide para fazer isso. Se dependesse do povo, Jesus estava até hoje, 24 horas, 25 horas por dia. Não espere que ninguém vai dizer, olha, vai descansar um pouco. Ninguém vai dizer isso. Eu já fiz um propósito para a minha vida pessoal. Quando eu sair de retiro, eu não vou pedir a ninguém. Só saberão quando eu voltar. Porque quem sabe do que é melhor para mim sou eu. Jesus deixou o povo esperando, os atendimentos a fazer, e não por ser uma pessoa negligente, mas porque ele sabia que os trabalhos existirão sempre. Mas ele não podia fazer de qualquer jeito. Não poderia ser um pastor estressado, vazio, superficial, porque ele iria fazer mal à sua missão. Como hoje muita gente faz mal o que lhe compete, não é porque seja incompetente no que faz, mas é porque não sabe ter momentos de silêncio e de oração. Isso tem padres assim,
Tem bispos assim e tem leigos assim. Panelas vazias. Ah, Padre Luiz, o senhor está dizendo que tem padre panela vazia? Tem. Tem leigo engajado panela vazia? Tem. Porque esse é o segredo, queridos. Os trabalhos existirão, graças a Deus. Nós nunca ficaremos ociosos. Mas os discípulos da madrugada precisam encontrar tempo para si. E esse tempo para si, entendam bem, não é para ficar deitado o dia inteiro, não. Alguém pode ficar deitado o dia inteiro e acordar ainda estressado. Não é esse tipo de descanso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a um descanso em Deus. Você entende isso, sim ou não? Estou falando de ociosidade, de preguiça. Não estou falando disso, não. Estou falando de alguém que trabalha porque antes sabe por quem ele está trabalhando. Você vai precisar dizer assim: olha, hoje eu visitei um doente, hoje eu liguei para uma pessoa que precisava, hoje eu fiz uma ação de caridade, depois voltei para casa, trabalhei, fiz comida, trabalhei externamente, agora dá licença, desligo meu celular, fecho a porta do meu quarto, todo mundo me procurando lá embaixo e eu aqui, dizendo para mim mesmo e para Deus: foi por ti que eu fiz isso. Não é porque as pessoas mereçam ou deixem de merecer. Imaginem vocês, queridos, ele só fez o bem para as pessoas, sim ou não? Na cruz, essas mesmas pessoas que ele curou estavam olhando para ele dizendo assim: crucificam, mata ele, nós queremos Barrabás. Uma pessoa que se ajudou, depois vira as costas para você e diz assim: eu não lembro que você fez isso por mim, não. Aí você vai para a rede social, fica angustiado, diz: eu nunca mais ajudo ninguém. Não, não é por aí. É porque você esqueceu de, no dia de ajudar essa pessoa, rezar de noite antes de dormir, diz: Senhor, eu não fiz por ela, eu fiz por ti. E por amar a ti é que eu ajudei essa pessoa. E mesmo que ela não reconheça, eu continuarei a ajudar, porque eu faço por ti. Quando uma pessoa vem na igreja e quer ajudar, como eu tenho todas as missas pedido, eu sempre digo para ela: não é fácil. Servir a igreja não é fácil. Mas se você vier por amor a Deus, você não vai se desiludir. Porque você não vai fazer por ninguém. Mas se você fizer por alguém, ou por outro interesse, você não dura 3 semanas aqui. Isso serve para mim também como padre. Eu nunca fiz isso somente em busca de elogios e reconhecimentos, porque eles não vêm. Seria muito medíocre da minha parte fazer o que quer que fosse aqui nesse altar, só por causa de reconhecimento. Eu faço por amor a Deus, dele não me falta reconhecimento. E por causa dele é que eu procuro ajudar as pessoas, sem esperar que possa vir moção de aplausos e reconhecimentos nenhum. E olha, queridos, isso é tão sério, isso é tão grave quando a gente se esquece disso, que Jesus atendia diariamente as pessoas. O lugar era tão pequeno, Jerusalém, a Galileia, que quando ele foi para a cruz, isso no espaço de 3 anos, ali estava gente que ele curou, ali estavam pessoas que ele ajudou, pessoas que ele deu pão e deu peixe. Essas pessoas nem se lembravam do bem que o Filho de Deus tinha feito por elas. Solta Barrabás, mata ele.
Você não lembra do bem que eu lhe fiz? Você não lembra que eu multipliquei os pães lá para você? Você não lembra dos peixes que eu partilhei? Você estava lá, você comeu. Não reconheço. Esqueci. Já viu aquela história do povo que tem memória fraca? Se Jesus tivesse fundamentado a sua missão no reconhecimento do povo, ele teria se decepcionado. Ele morreu sozinho, abandonado, e as pessoas escolhendo um ladrão que era Barrabás do que a ele. Não esqueçam disso, irmãos. Não esqueça disso, Padre Luiz. Nós fazemos por ele, por amor a ele. É a primazia do absoluto. Ele curou a sogra de Pedro, passou o dia atendendo as pessoas, mas no fim da tarde, no início da madrugada, ele disse: Senhor, Pai Todo-Poderoso, eu só gastei o meu dia porque eu te amo. E foi por causa de ti, e única e exclusivamente por causa de ti, que eu fiz tudo isso. É claro que procuraremos amar as pessoas. É claro que procuraremos nutrir empatia pelas pessoas. E se vier um muito obrigado, que assim seja. Mas se não vier, não tem problema. Não tem problema. Não vou deixar que a ingratidão me contagie. Não vou deixar. É muito importante que você sirva com muito amor. Tudo que você fizer na igreja, no seu trabalho, faça-o com muito amor. Mas se desvencilhe de toda espécie de reconhecimentos. Se inspire na atitude de Jesus. E tenha tempo para ler um livro que você gosta, para rezar um terço bem rezado, para fazer um momento de oração pessoal. E outra, não espere que alguém vai dizer: olha, agora ninguém vai lá procurar ele ou ela, que ela vai estar descansando. Ninguém vai fazer isso. É você quem tem que se disciplinar. É você quem tem que se propor a isso. Eu acho muito interessante quando eu leio essa passagem bíblica e eu imagino a cena, o povo todo esperando e Pedro e os apóstolos desesperados. Onde é que o homem foi parar? Sumiu. E de repente o encontram rezando em silêncio no deserto. Com certeza tiveram pessoas que disseram assim: olha, não gosta do povo, é irresponsável, olha o tanto de gente que tem para ele atender e ele sumiu. Discurso vazio. Jesus não estava ali para agradar, ele queria o Pai. O foco dele era o Pai. Por isso ele disse: olha, vamos para outros lugares agora. Vamos lá para as aldeias da redondeza. Não, mas aqui está bom, o povo está gostando, não está elogiando, não. Vamos lá para o Eufrásio Fernandes. Vamos lá para as outras ruas. Vamos lá para o outro lado da cidade distribuir o seu pão solidário, lá perto de Aparecida, onde as pessoas passam a noite nas calçadas. É isso que Jesus quis dizer no Evangelho de hoje. Para concluir, queridos, fazer o bem, ajudar o próximo, eu dizia que é a primeira característica de quem serve a Deus. Mas esse servir ao próximo pode te tornar uma pessoa vazia se você não tiver tempo para a sua oração pessoal. Se você não tiver tempo para a sua oração íntima com Jesus, para a sua união mística com Ele. Então, são os dois patamares. Se tem união mística e não ajuda, é alienação.
não tem uma fé com os pés no chão. E se só trabalha, mas não encontra tempo para a Eucaristia e para a oração pessoal, virou ONG, virou projeto social, não é cristianismo. Com todo carinho, com todo respeito, os espíritas fazem melhores do que nós. Nós não somos uma filosofia de vida, nós somos uma religião, a religião do amor, cristianismo, a fé católica. É completamente diferente o jeito que nós somos chamados a fazer caridade do que os outros. Com todo respeito aos demais, o nosso jeito de fazer caridade é diferente. É o jeito de Jesus. É o jeito como Ele nos ensinou a fazermos. Então, que o exemplo da sogra de Pedro nos estimule e que tenhamos vontade de, assim como ela, depois de tocados e curados por Jesus, tenhamos vontade de ajudar.